Bom dia, caros alunos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da revelação no magistério da Igreja. No nosso último encontro, nós assinamos para o Concílio de Trento, no qual a revelação aparece em diálogo e resposta com os protestantes. Apenas aparece nos dois decretos promulgados por este concílio, o decreto que trata do conteúdo dos livros sagrados da tradição e no decreto sobre a justificação. É que o Concílio de Trento acena para o problema da revelação, em resposta aos protestantes. Hoje nós vamos tratar do Concílio de Vaticano I. O Concílio Vaticano I, portanto, é ponto final de uma série de intervenções magisteriais dos papas no século XIX. Portanto, nós vemos aqui no século XIX o cenário onde está projetado este concílio importante para o nosso estudo também. E nós vamos ver também que o contexto são as discussões em torno da relação entre fé e razão. É uma consequência lógica do clima cultural, já que neste tempo confluem posturas filosóficas concebidas 1 ou 2 séculos antes. Portanto, as águas que corriam com Descartes, Spinoza, Hume, desembocam neste tempo em forma de kantismo, idealismo e positivismo. Isso trouxe, é claro, um verdadeiro desafio para a ideia cristã da revelação e da fé. Agora vamos ver qual foi a reação no meio católico a estas posições dos filósofos. Duas reações, uma de diálogo da teologia com o pensamento moderno e a outra reação foi de um rechaço desse pensamento com consequente desconexão da formulação da fé em relação com o pensamento. E os papas condenam, então, alguns pontos e precisam outros. Condenam alguns pontos e precisam outros. E com isso é preparada, então, a Constituição Dogmática de Fide Católica, mais conhecida por nós como Dei Filius. Esta Constituição importante do Concílio Vaticano I, a Dei Filius, no seu anteprojeto, ela continha 2 partes. Mas o que aconteceu? As vicissitudes históricas em que se viu envolvido o concílio e que obrigaram a suspendê-lo só permitiram a aprovação da primeira parte, com seus 4 capítulos. Então nós vamos ver aqui os 4 capítulos desta Constituição Dogmática de Fide Católica, mais conhecida como Dei Filius. Na primeira parte, antes de tratar do conhecimento natural de Deus e da revelação, o concílio o que faz? Desenvolve, logo no capítulo 1, o seu ensinamento sobre a criação. E aqui faz 2 afirmações. A primeira, contra o hegelianismo, dizendo fazendo a distinção de Deus a respeito do mundo, e que Deus criou o mundo livremente e não para alcançar maior perfeição. Vejam aqui o cuidado, fazendo a distinção de Deus a respeito do mundo, A filosofia causava uma certa confusão a respeito disto. E que Deus criou o mundo livremente e não para alcançar maior perfeição. Esta é a resposta contra o hegelianismo. Agora tem uma resposta também ao deísmo da época. Afirma também que Deus cuida e governa o mundo com sua providência. É disto que trata o capítulo 1 da Constituição Dogmática Dei Filius. O capítulo 2 eu considero para nós o mais importante, já que trata especificamente do nosso assunto, do nosso estudo. É o capítulo De Revelatione, o capítulo que trata da revelação. Começa com a afirmação da cognoscibilidade natural de Deus.
Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Afirmação bonita e magistral. Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com toda certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. E uma outra afirmação neste capítulo 2, o concílio recolhe a verdade do racionalismo e rejeita a sua falsidade, né? A razão não é a faculdade perfeitamente adequada para o conhecimento no campo religioso, porém, tem uma certa capacidade de conhecer neste campo, né? A justificação da fé em Deus é importante, né? Aqui, a possibilidade do conhecimento natural de Deus através das coisas criadas é dirigida aqui à justificação da fé em Deus e em sua revelação frente aos diversos, né, gnosticismos. Agora, um ponto importante ainda no capítulo 2 desta Constituição importante de Filhos. A possibilidade do conhecimento racional de Deus lhe advém a realidade da revelação sobrenatural. Né? Olhem aqui que a Constituição afirma. Ao impessoal Deus pode ser conhecido com a luz natural da razão humana. Ele substitui agora a ação de uma pessoa. A revelação está afirmada como ação manifestadora de Deus, ação que não se põe em direção com dois atributos divinos, não se põe em relação com dois atributos divinos, a sabedoria e a bondade. Então vejam bem, né? A revelação está afirmada como ação manifestadora de Deus, ação que se põe em relação com esses dois atributos divinos. Então aqui a impostação que esta Constituição dá, né, para estes dois atributos, a sabedoria e a bondade. Quer dizer, Deus criou o mundo, né, por amor, a sabedoria, bondade, é um ato do amor de Deus, e de ensinamento, que é a sua sabedoria. A sabedoria de Deus, que está também aqui em um lugar de destaque, é posta em relevo. É um ato de transmissão do conhecimento que Deus tem de si mesmo e de seu desígnio salvador sobre os homens. Agora é interessante que este texto conciliar, ele passa a considerar o conteúdo da revelação a partir de um ponto de vista formal. Passa a considerar o conteúdo da revelação a partir de um ponto de vista formal, e isto vocês sabem muito bem o que significa, esse ponto de vista formal. A revelação contém, em primeiro lugar, verdades cognoscíveis em si para a razão, porém, que, graças ao que foram reveladas, podem ser conhecidas, dada a atual condição do gênero humano, por todos, facilmente, com firme certeza e sem mescla de erro. Então, é este ponto, chamado ponto de vista formal, é formal mesmo. Porém, se a revelação é necessária, não é só por essa razão. Frente ao semi-racionalismo de Hermes, de Gunther, que admitem que a revelação era necessária somente como ajuda, o concílio afirma que a revelação é absolutamente necessária para a participação dos bens divinos aos quais o homem é chamado. Bem, o Concílio Vaticano I, ele concebe a revelação fundamentalmente como manifestação de modo predominantemente intelectual. A revelação dá a conhecer a verdade sobrenatural de Deus, que supõe absolutamente o alcance e as possibilidades da razão humana. Uma afirmação que é interessante, ou duas afirmações interessantes aqui, nós podemos fixar bem
desta segunda parte da constituição de filhos. Deve ser situado, portanto, no mesmo marco mais amplo. Em primeiro lugar, não há que esquecer que, como consta na discussão prévia, o concílio não pretendia expor uma doutrina completa sobre a revelação divina, mas somente aqueles pontos que haviam sido obscurecidos ou negados. E, neste sentido, era uma resposta ao racionalismo e semi-racionalismo. Em segundo lugar, o concílio põe em relação inequivocamente a relação entre revelação e salvação. Revelação e salvação. A revelação nasce da bondade de Deus e é absolutamente necessária para que o homem participe daqueles bens divinos aos quais está ordenado por sua salvação a origem sobrenatural. É uma pena que o concílio ele não se aprofunda nesse problema da salvação, mas o Concílio Vaticano II vai completar. O capítulo 3º chama-se De Fide, trata sobre a fé, e este capítulo 3º também é importante, né? No começo mesmo do capítulo aparece situada a revelação em relação com a razão. O homem depende totalmente de Deus como seu Senhor e Criador. E a razão criada está plenamente submetida à verdade criada. Um segundo ponto. A revelação é uma comunicação da verdade realizada por Deus, que é aprovada pela autoridade do mesmo Deus e que se revela, e não pela evidência da manifestação. Veja aqui como o concílio quer afirmar mais o que a filosofia justamente queria dizer de forma contrária. A verdade da razão pertence à ordem natural. A luz que se assenta é a da própria razão, e a base sobre a qual se chega é a da evidência. A verdade da revelação é sobrenatural. Bem, o capítulo 4º desta Constituição de Filhos vai justamente estabelecer, né, um direcionamento com relação justamente ao extrinsecismo. O único modo de evitar o perigo do extrinsecismo é estabelecer uma comunicação entre o natural e o sobrenatural, através de uma revelação autêntica e profunda entre fé e a razão. E é isso, portanto, que consagra o capítulo 4º desta Constituição tão importante de Filhos. Bem, meus caros, eu coloquei aí nas folhas de vocês, até li umas partes, porque está muito bem ordenado aí. Basta que vocês deem uma leitura, que vocês vão compreender direitinho o ensinamento deste tão importante concílio para a nossa disciplina Teologia, né, Fundamental. Até a próxima.